Mateus capítulo 25, pastor, eu estou sem Bíblia. Se você tiver sem Bíblia, é só você se direcionar ao telão, que você vai acompanhar com a gente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram, versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Repita isso, tosquenejaram todas. Mais uma vez, todas tosquenejaram e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11 para a gente terminar. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Apenas até aí. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, há um profundo desejo, Senhor, na minha alma. Na verdade, Senhor, a nossa alma tem um desejo incrível, Senhor, pela Tua palavra. Todo ser humano, Senhor, ele tem fome da Tua presença, ainda que ele não saiba, mas ele é faminto por Ti. Ainda que o homem não perceba que o que ele precisa é a Tua presença, mas o homem precisa da Tua presença. Ainda que ele não tenha ciência, porque nunca tem experimentado, Deus, há uma fome dentro desse coração que está me ouvindo, que está assistindo pelas redes sociais, meu Deus, de algo que, Senhor, que está acima do nível da terra, acima da naturalidade, acima, Senhor, da superficialidade da vida humana, mas é algo transcendente, algo que preenche o vazio da nossa existência. É algo, Deus, que pode nos fazer viver a plena paz de estar contigo. Nós queremos te agradecer pela tua presença. Sabemos que se não for o teu Espírito, não há palavra alguma que possa nos fazer chegar ao entendimento das coisas espirituais. Senhor, nos dê capacidade de ouvir a tua palavra, interpretar a tua palavra, receber da tua palavra, e não deixar, Senhor, com que o inimigo roube a esperança gerada por ela. Nós vamos sair daqui, Deus, sabendo que se o primeiro dia da tua semana começou, da nossa semana começou na tua presença, certamente essa semana vai ser muito abençoada, em nome de Jesus. E você que pode aplaudir, aplauda a palavra do Senhor. Deus abençoe. Irmãos, nós conhecemos as parábolas e sabemos que Jesus, por muitas vezes, pregou contando histórias que serviam de códigos para fazer pessoas entenderem as mensagens, porque, irmão, o céu é muito complexo. Então Jesus fazia comparações com histórias, com paralelos, com parábolas, e assim fazia com que a humanidade pudesse entender algo que é tão espiritual, que é tão transcendente. Jesus conseguiu traduzir para o nosso coração, que é humano, que é falho e é fraco. Quem está me entendendo, diga amém. Em uma dessas histórias, irmão, Jesus compara o reino dos céus, ou melhor, Jesus compara o momento onde será a volta de Jesus, o momento onde será o seu retorno para buscar a sua igreja.
Você sabe que na Bíblia nós assumimos sempre a função de noiva, a função de Eva. A Bíblia chega a dizer que Jesus é o último Adão. Se Jesus é o último Adão, quer dizer que ele é alguém que... Romanos capítulo 5, acho que do 12 ao 18, diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, todos morreram. Assim como por um homem também, que é Cristo Jesus, entrou a graça, e a graça superabundou sobre todos os homens. Ou seja, Jesus assume o papel de segundo Adão. Então a igreja assume o papel de segunda Eva. É por isso, irmão, que a história da crucificação é uma história poderosa, porque prova que Deus nos amou de maneira tão intensa, a ponto de Ele mesmo ser o sacrifício pela nossa salvação. E quem pode agradecer a Deus por isso, vai glorificar a Deus e aplaudir pela graça derramada sobre as nossas vidas. Nós temos que agradecer a Deus por essa graça e por esse favor. Mas, irmãos, em uma das suas palestras, em uma das suas mensagens, Jesus tentou contar como vai acontecer esse momento do reencontro do noivo com a noiva, contando uma história de 10 mulheres que estavam aguardando o seu noivo para essa grande festa, para essa grande cerimônia e para dividir a sua vida, Leandro. Jesus começa a contar e relatar a história de 10 mulheres. 5 dessas mulheres ele chama de mulheres prudentes. Prudentes porque elas têm a sua lamparina, têm o seu azeite na lamparina, e elas, além do azeite na lamparina, elas têm um azeite reserva e estão aguardando o momento onde o noivo vai encontrar com elas. Mas as outras 5, a Bíblia chama de as 5 virgens que são loucas. Loucas porque elas só têm um pouco de azeite na sua lamparina, mas elas não têm para muito tempo, não se organizaram por um período muito grande. E o problema da história é que há uma charada no meio, que ninguém sabe o momento onde o noivo vai chegar. E não saber o momento onde o noivo vai chegar, irmão, se torna um problema, porque você tem que aprender a ter azeite para hoje e ter azeite para amanhã, ter azeite para depois de amanhã, porque a gente não sabe. A Bíblia chega a dizer que ele vai vir como um ladrão, no sentido de não vai ser algo previsível, é algo previsto, ou seja, de forma prévia nós já vemos, já sabemos que Jesus vai retornar, mas não é previsível no sentido de o tempo, o dia, o momento, ninguém sabe qual é a hora. E qual é o problema, pastor? Se ninguém sabe qual é a hora que Jesus vai chegar, o tempo mais importante para a nossa vida não passa a ser o ontem, porque o ontem se foi. Não passa a ser o futuro, porque o futuro ainda nem chegou. O tempo mais importante para alguém que serve a Deus é o presente, é o agora. É o único tempo que a gente tem condição de tentar decidir alguma coisa, é no agora. O passado se foi, irmão. O futuro ainda nem chegou, mas o agora é o que importa para Deus. A prova disso, que no momento onde o noivo encontrou as 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Alguém vai dizer, pastor Samuel, mas eu não vejo problema, porque as pessoas acham, irmão, que o foco de Deus era que tivesse azeite na lamparina, ou que houvesse azeite de reserva para elas. Na verdade, irmão, o foco de Deus com as 10 virgens contando essa história é nos mostrar que o azeite, na verdade, é o combustível que faz a lamparina ter fogo. O propósito de Deus, irmão, não é ter azeite na lamparina para dizer que tem azeite na lamparina, mas o propósito de Deus em nos ensinar através de uma história como essa é perceber, irmão, que estar sem azeite também é estar sem fogo. E eu quero te alertar de uma coisa: o Espírito Santo aparece na Bíblia por diversas vezes como fogo. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo aparece como fogo no momento onde Jesus vai reencontrar Pedro. Pedro está desanimado, Jesus aparece perto do fogo para Pedro. A Bíblia conta, irmão, que o Espírito Santo vinha como no dia de Pentecostes, como um vento impetuoso, enchia toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ou seja, o fogo é um símbolo da pessoa do Espírito Santo.
A menorá, o candelabro no Velho Testamento, com as suas 7 terminações que pegavam fogo por causa do azeite que existia, era o símbolo do Espírito Santo, e as 7 terminações representavam os 7 Espíritos de Deus, descrito em Isaías: fortaleza, conhecimento, conselho, temor do Senhor, Espírito do Senhor. São os Espíritos de Deus que a Bíblia fala que são representados pelo fogo. Repito, o Espírito Santo é representado pelo fogo. Agora, qual é o problema, irmão? O problema é que, nesse simbolismo de um noivo encontrando a noiva, nós acreditamos que o problema seja a ausência do azeite de alguma delas. E na verdade, o interesse, ouça isso, o interesse de ter azeite na lamparina não é apenas o fato de não estar despreparado, mas o interesse de ter azeite na lamparina é que só tem uma forma de ter fogo para iluminar o seu caminho: é através do azeite, que é o combustível. Só tem um problema, irmão: o fogo é consequência do azeite, o azeite é consequência do preço que eu pago para ter azeite, e o fogo, que é a presença do próprio Espírito Santo, ele é consequência do azeite que eu, com uma vida de busca, eu corro atrás para receber, eu corro atrás para manter vivo, eu corro atrás para manter aceso. Porque, irmão, você está achando que a nossa surpresa é Jesus voltar, não ter azeite? A surpresa de verdade é Jesus voltar e a chama está apagada na sua lamparina. Tem um problema aqui, irmão. Mostra para mim aqui qualquer tipo de interesse do noivo na lamparina. Você viu o noivo falando que o interesse é voltar, e quando voltar encontrar a lamparina da melhor marca possível, a mais bonita possível, a lamparina mais cara possível, que mora no melhor lugar possível. Irmão, isso não interessa. A lamparina interessa entre os homens. Homem é quem dá valor por aquilo que acontece fora. Irmão, Deus não, irmão. Deus dá valor para aquilo que acontece dentro da lamparina. Eu vou falar isso aqui mais uma vez. Quando Jesus voltar, Ele não vai procurar quem fala bem, quem fala mal, quem canta bem, quem canta mal. Ele não vai procurar quem veste melhor, quem veste pior. Jesus vai procurar quem tem fogo ardendo por dentro. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não é alguma coisa que acontece de forma abstrata na minha vida. O Espírito Santo precisa ser uma realidade em mim. E detalhe, irmão, fogo só existe de 2 maneiras: ou existe fogo em você, ou não existe fogo em você. O mundo é um mundo, irmão, às vezes binário: ou existe vida ou morte, ou você cresce, ou você nasce, ou você morre, ou você cresce, ou você diminui. A vida cristã é mais ou menos pautada em 2 opções: ou é céu ou inferno. São 2 caminhos. Escolhe vida ou morte. Na verdade, irmão, nós estamos dentro de uma opção, e eu preciso te alertar que no livro de Apocalipse diz: ou que você se torna alguém quente, ou você se torna alguém frio. Porque para Deus não existe meio termo, não existe gente morna, não existe uma condição mediana. O Espírito Santo ou é um fogo que existe, ou é uma chama que se apagou na sua vida. O que Deus está falando? Não existe meio termo para Deus, irmão. Não existe essa condição que nós nos tornamos, talvez pela falta de necessidade, ou pela falta de verdade sermos pessoas que alcançamos a verdadeira espiritualidade. A gente se conforma a ter uma vida morna. E tem gente aqui, irmão, se vangloriando pela fumaça que está fazendo, enquanto na verdade o Espírito Santo não é fumaça. Fumaça é adoração, o Espírito Santo é fogo. A chama precisa estar acesa dentro de você. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Essa chama, pastor Natanael, evangelho não é dizer... Irmão, ouça isso aqui. Você tem 2 opções: ou eu pego o fósforo e acendo e tenho fogo, ou se não está queimando, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem presença. Eu vou repetir de novo, irmão. Crente que tem o Espírito Santo, que é chama,
dentro de você e não está ardendo, você está se auto-sabotando, irmão. Quem tem o Espírito Santo que arde aqui dentro tem que arder de alguma maneira, tem que queimar você de alguma maneira, tem que impulsionar você de alguma maneira. Eu estou aqui para profetizar para você que tu vai sair de um estágio de cinza para um estágio de fogo. Deus vai tirar você de uma condição morna. Deus não chamou você para ser como cinza, Deus chamou você para queimar diante do altar. Sabe o que a gente precisa, irmão? Eu aprendi uma coisa, irmão. Uma vez eu estava andando para ir para a igreja e minha mãe estava comigo, estava pegando fogo. Minha mãe falou: Samuel, deixa eu passar do outro lado da rua, que mulher que faz isso, né? Se eu passar perto, meu cabelo vai ficar com cheiro de fumaça. Irmão, quem passa perto de chama tem que ter consequência, irmão. Eu vou repetir de novo. Crente que está perto do fogo, de alguma maneira esse fogo tem que afetar ele, irmão. Pastor, por que tem gente na minha família que não se converteu? É porque tu está com fósforo ainda. Deus está mandando você se incendiar hoje. Por quê, pastor? Porque tu vai chegar em casa, a tua mãe vai ficar com cheiro de fumaça, teu pai vai ficar com cheiro de fumaça, teu trabalho vai ficar com cheiro de fumaça. Por onde, irmão, quem pega fogo acaba irradiando para a vida de alguém. Quem pega fogo acaba contagiando a vida de alguém. Você não vai sair daqui com fumaça. Deus chamou você para queimar nesse altar hoje. A gente precisa arder, irmão. O evangelho precisa queimar. Evangelho que não faz você queimar, me perdoa, irmão, é fumaça. Você sabe o que é fumaça? Um dia pegou fogo, apagou. Eu estou vivendo na cinza. Cinza solta fumaça, irmão. Cinza. E detalhe, a Bíblia fala que quando acontecia no altar de sacrifício, o altar de sacrifício, a fumaça subia como cheiro suave nas narinas de Deus. Então, irmão, dá para adorar sendo cinza. Fumaça sai de cinza, mas transformação só acontece pelo fogo, não por causa de cinza. Cinza deixa cheiro, fogo traz transformação. Eu vou repetir de novo. Deus não chamou a gente para cheirar fogo, Deus chamou a gente para queimar no fogo dele. Pastor Samuel, por que você está falando disso? Vamos entender isso aqui, irmão. Vamos entender isso aqui. Se o Espírito Santo aparece como fogo, se o Espírito Santo pode ser representado por essa chama, a gente precisa começar a entender, irmão, que não existe uma condição espiritual mediana. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você está pegando fogo, ou você é cinza. Não existe uma condição intermediária de dizer: Senhor, tem dia que eu estou queimando um pouquinho, tem dia que eu estou apagado. E eu sei, irmão, que a nossa vida cristã, a gente passa por diversas etapas, entre elas fases que a gente não está queimando muito. Só que tem uma coisa, irmão: não queimar muito, não está sendo incendiado é uma coisa, agora está apagado é uma coisa totalmente diferente. Eu estou profetizando para alguém que chegou aqui com uma chama pequenininha. Você vai sair daqui totalmente incendiado. Eu vou falar isso aqui mais uma vez. Alguém chegou aqui dizendo: Senhor, eu preciso, então prepara teu coração, porque o fogo que vai sair dentro do teu altar, dentro do teu coração hoje, ele vai começar a mudar o formato de tudo que está perto de você. Agora, deixa eu lhe contar uma coisa, irmão. Fogo não acontece de forma do nada. Você já viu floresta pegando fogo no meio do morro? Alguém já viu? O morro, você olhou para cima, está pegando fogo, ninguém tacou, pegou. Por que, pastor, pegou? Porque a temperatura estava tão alta, que o negócio começou a pegar fogo. Irmão, a sua vida só fica com a temperatura elevada quando tem alguma coisa te queimando, quando tem algum tipo de oposição fazendo um atrito com você. Alguém aqui, quando criança, já brincou de tentar acender fogo na madeira? Viu que não é fácil não, irmão. Eu ficava sentado, pegava um galho de árvore e ficava mexendo, até o negócio esquentar para tentar pegar fogo. E sabe quando era que pegava fogo? Quando tu esquentava. Você sabe o que esquentava a madeira? Atrito. Já viu botar uma madeira do lado da outra pegar fogo? Pega não, irmão. Tem que ter atrito, irmão. Tem hora, irmão, que tu fere para conseguir pegar fogo. Ninguém pega fogo no natural, irmão. Deus permite atrito para a gente alcançar a temperatura que a gente precisa. Irmão, o Espírito Santo, ele se torna mais vivo para você nos seus momentos de atrito.
É por isso que quando a gente está passando por certo tipo de coisa, a nossa oração é melhor, o nosso jejum é mais fácil. Irmão, dobrar o joelho e passar 1 hora quando está tudo quebrado é muito mais fácil, porque quando a gente está no período de gozo da nossa vida, no período de satisfação da nossa vida, a gente está assando carne na churrasqueira. Mas quando Deus inverte o negócio, é a nossa carne que começa a assar. E a gente começa a orar, é campanha de 7 voltas, campanha de 21 dias de oração, campanha de 40 dias. Por quê, pastor? Porque, irmão, você vai me perdoar de verdade, mas dizer que é do fogo, porque está falando língua estranha, não prova muita coisa. Dizer que é do fogo, porque sapateia muito no culto, não prova muita coisa. Pastor, o que prova que alguém é do fogo? A Bíblia fala que pegaram 3 jovens, jogaram dentro de uma fornalha. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Não se queimaram. Por que não se queimaram? Porque, irmão, eles estavam acostumados com uma temperatura mais alta que da fornalha. Então, irmão, quem é do fogo, prova que é do fogo quando entra em fornalha que era para te matar, mas tu prova que Deus é do fogo com você. Eu vou falar isso aqui de novo. Pastor, por que Deus me coloca em fornalha? É para provar para mim? Não, você já sabe que tu é do fogo. Deus te coloca em fornalha para que quem te jogou ali possa ver que tem um 4º homem ali dentro. Pastor, o que você está querendo dizer? Que as nossas obras só podem ser provadas no fogo. Se Deus não colocar você em circunstância de atrito, a temperatura não é leve, irmão. Irmão, eu já orei no período de paz e já orei no período de guerra. A oração na guerra, ela é soberano Deus, eterno Pai. No período de paz é: Senhor, eu quero te... Amém. No período de paz tem menos palavras. No período de guerra tu ora pelo gato, pela planta, pelo cachorro. Senhor, eu quero abençoar a vida desse animal. Abençoa que vive até os 7 anos. Verdade ou mentira, irmão? Agora quando o negócio quebra, tu faz campanha na madrugada, sapateando com azeite na mão, dizendo, falando em línguas. Por que, pastor Samuel? Porque, irmão, Deus nos prova no meio do fogo. E Deus tem um interesse em fazer com que o que exista dentro do nosso espírito seja verídico. Porque Natanael, cinza tem temperatura até elevada. Só que tem um problema. A cinza não tem garantia de fogo, porque na verdade a cinza é o resto de alguma coisa que um dia queimou. Irmão, você não pode viver de chama passada. Você não pode ser cinza. Você não pode aceitar ser uma pessoa que até tem cheiro de alguma coisa que queimou, mas agora já não está cometendo nenhum tipo de efeito na vida de ninguém que está perto. Irmão, cinza queima. Cinza está ardendo um pouquinho, mas cinza é estado de morte. Deus não te chamou para estar no estágio de morte. Pastor, Deus me chamou para quê? Irmão, você vai sair desse culto tão incendiado por Deus, mas tão incendiado por Deus, que qualquer pessoa que passa perto de uma fogueira, ela precisa sentir que ali está pegando fogo. Você está ouvindo isso, irmão? Eu estou profetizando que Deus vai fazer você queimar nesse culto. Agora tem um problema. 5 eram loucas e 5 eram? 5 eram loucas e 5 eram? O noivo deixou de vir porque 5 estavam despreparadas? Então a minha falta de preparo atrapalha o que Deus vai fazer? Então a minha falta de preparo atrapalha o quê? Eu vou falar de novo, irmão. Não ter azeite na lamparina impediu o noivo de chegar? Não impediu. Mas a falta de lamparina, de azeite na lamparina, me impede de viver aquilo que era para estar vivendo quando o noivo chegasse. E tem um problema, irmão. Você sabe o que elas fizeram? Elas chegaram para as outras virgens e falaram assim: tem como vocês emprestar um pouquinho do azeite? Elas falaram: não tem como, senão você vai me comprometer. Vai faltar para você e vai faltar para mim. Aí sabe o que elas fizeram? Elas saíram, deram um jeito de querer comprar na hora que o noivo estava retornando. Só tem um problema, irmão. Isso prova, Léo, isso prova que aquelas noivas, elas tinham a intenção. Não era um tipo de gente que não queria azeite, era um tipo de gente que ia até ter azeite, mas amanhã, dá tempo ainda. Calma aí, o noivo vai voltar, eu sei, mas amanhã eu compro. Hoje não, hoje o que eu tenho aqui está o suficiente. Aí chega amanhã e diz assim: no próximo culto eu levanto a mão.
Ele não vai voltar ainda. Passou mais um domingo, ele levantou a mão no culto e falou assim: hoje eu aceito a Jesus. Mas chegou na hora, ele pensou: calma aí, tem mais um negocinho para eu fazer, deixa passar mais um pouco, semana que vem eu levanto a mão. E o noivo, irmão, ele vem aí. Eu vou repetir de novo. Para com esse negócio de Jesus está voltando. Parece que Jesus saiu de algum lugar muito longe e está andando ainda. Jesus não está voltando não, irmão. Jesus vai voltar. Na hora que ele decidir, vai ser como num piscar de olhos. E não vai dar tempo de comprar azeite. O tempo de comprar azeite é quando, pastor? É nesse culto, é hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida, irmão. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, irmão, o risco aqui é de deixar para comprar coisas para amanhã que Deus está mandando fazer agora. E a gente fica postergando, dizendo: Senhor, ainda não é o tempo, porque eu acho que Deus... Para com esse negócio de acho que Deus não vai voltar, irmão. Você não consegue definir 5 minutos à frente da sua própria vida. Você não consegue definir o que vai fazer amanhã. Se não for Deus te despertando, se não for Deus me despertando, a gente não sabe nem se vai estar de pé amanhã. E tem gente falando: não, pastor, próximo culto eu dou um jeito de colocar azeite. E eu tenho uma palavra para você: vai ser como no piscar de olhos. E eu quero estar com a minha lamparina pegando fogo para ele. Ah, mas eu tenho que dizer isso aqui para alguém, irmão. Você sabe como é que você consegue azeite para a sua vida? Você pega, vou resumir aqui. Pegou a prensa de azeite, irmão. A prensa, lembra de Sansão com o moinho que ele ia girando? A prensa é como um moinho, irmão, que o homem gira, e está moendo, e depois ele pega aquela pasta que fica, coloca num tecido como se fosse para coar aquela pasta, e começa a prensar. Na primeira prensa que acontece, o vinho que sai dali é vinho para o sacerdócio, o primeiro azeite que sai dali é para o sacerdócio. O primeiro azeite que sai é primazia para Deus, porque tudo que acontece na sua vida, o primeiro lugar precisa ser para Deus. O segundo nível de azeite que sai é para alimento, irmão. Mas o terceiro nível de azeite que sai, ou seja, na terceira prensa, o azeite que sai na terceira prensada é o azeite para colocar na lamparina. Irmão, o azeite da lamparina é o mais difícil de conseguir. É o que tu prensa uma, é o que prensa duas, é o que prensa 3. Tem gente aqui que está sendo espremido e não está entendendo o que Deus quer contigo. Eu venho como profeta de Deus alertar seu coração. Deus está extraindo um azeite puro de você. Eu vou falar isso aqui de novo. Pastor, como é que Deus extrai azeite de mim? Diga assim, é na prensa. Diga assim, no meu período normal não tem azeite, mas quando ele coloca na prensa, o azeite é extraído de mim. E a pergunta é: que tipo de crente você é? Você é o tipo de crente que está se preparando para o teu hoje? Ou você é o tipo de crente, irmão, que vai esperar passar mais 5 cultos para falar: não, hoje é dia de comprar azeite? Deus está mandando para você. Você não sabe qual é o dia, não sabe qual é a hora. E eu não estou dizendo que você vai morrer amanhã não, irmão. Se fosse há tempos atrás, talvez no tempo dos meus avós, falar da volta de Jesus fosse algo que parecesse muito distante. Por que distante? Porque o cenário do mundo não apontava, precisavam que muitos sinais se cumprissem ainda. Eu quero dar um alerta aos irmãos que estão aqui, e eu queria pedir que você olhasse para essa pessoa e falasse assim: aperta o teu cinto, porque o que você vai ouvir agora vai te responsabilizar. Diga assim, a partir de agora, você não é mais inocente. A partir de agora, você é responsável, porque Deus está te ensinando o certo. Olha para cá que eu vou te ensinar algo. O anticristo, ele precisa necessariamente de um governo que seja global. O anticristo precisa que necessariamente haja um governo único, para que de uma só forma e de uma só maneira ele possa governar as nações. Houve fome em todo o período da humanidade. No Egito, por exemplo, na época de José já se falava de fome. Então, irmão, fome não é uma novidade, guerra não é uma novidade, nada disso é uma novidade. Mas tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Se você observar agora, os rios da Europa estão se secando. Se você olhar agora, Ucrânia e Rússia estão em guerra. Se você olhar agora, Rússia e China estão querendo implantar nova ordem mundial.
O globo terrestre está se rachando em pelo menos 2 polos. Nós estamos vendo o mundo superaquecido. Eu vou dar um exemplo claro para você. Houveram homens que se levantaram, como Hitler, que foi um endemoniado que desgraçou a vida de muita gente. Você imagina se Hitler existisse na época de WhatsApp, Telegram, Instagram? O mundo seria dominado pela desgraça do nazismo. Eu estou dizendo para você, irmão, que o mundo, ele está a um ponto de pegar fogo. Sabe por quê? Se você, Leandro, pesquisar talvez assim, ó, Samuel Pereira de Lima no Brasil, o Google vai completar de uma forma, mas se você pesquisar talvez na Itália, vai completar de outra. Porque a internet tem capacidade de falar uma coisa para esse país e outra coisa para outro país, irmão. Nós estamos vendo o surgimento de grupos de todos os tipos que apoiam todos os movimentos. E o mundo está se tornando um caos. Nós já estamos vendo o mundo falando de guerra por alimentos no próximo ano. E nós estamos pensando em uma terceira guerra de ordem mundial, irmão, que possa fazer com que a nação inteira, o mundo inteiro, as economias estão interligadas, irmão. Deixa tudo começar a ficar abalado para você ver que o mundo se torna um caos. E o mundo se tornando um caos, eu vou resumir aqui. Hoje em dia nós temos capacidade de falar em um país, falar para todos os países. É só alguém aparecer na frente de uma câmera que o mundo inteiro consegue ouvir a sua voz. Você imagina o mundo um caos, fome acontecendo de um lado, peste acontecendo do outro, e alguém vai dizer: pastor, não acredito que seja fácil dominar o mundo de uma vez. O mundo foi dominado de forma simples, todo mundo estava com a mesma máscara, todo mundo estava trancado dentro de casa da mesma forma. Então, irmão, eu vejo o coronavírus como um primeiro ensaio espiritual, que de uma só vez a terra inteira no ensaio conseguiu ter o mesmo comportamento, dominado da mesma forma. Está trancado dentro de casa, igrejas fechadas, máscara no rosto. E o que eu quero dizer para você, irmão, é que o mundo hoje, para que haja um governo global, não falta nada. Só falta uma coisa. Pergunta o que, pastor? O caos. Porque quando o caos se instaurar, e ele vai se instaurar, quando o caos acontecer, e eu não sou alarmista, eu estou te avisando antes, quando o caos acontecer, quem vai aparecer é a solução dos problemas, abre aspas. É um homem que vai conseguir governar a nação de uma maneira que haja alimento na mesa, que haja paz, que acabe os conflitos entre as nações, que faça-se aliança com as nações que precisam de aliança, e o mundo inteiro vai passar a adorar esse homem. E a gente sabe, irmão, que a internet tem capacidade de mentir para muita gente, e não falta nada para isso. E sabe o que vai acontecer? Esse homem, irmão, abre aspas, o anticristo vai ser muito mais do que aceito, vai ser respeitado e venerado, porque o mundo não tem o Espírito de Deus para dizer que é o anticristo. Só que tem um problema: a igreja tem o Espírito Santo. E quem é que vai perceber que aquilo não é um homem normal? A igreja. Quem é que vai se opor? A igreja. Só que nós estamos vivendo num período que isso aqui nós já estamos ouvindo falar, irmão, de gente sendo presa pelo que fala. Na Nicarágua, por exemplo, tem cristão sendo expulso. Você não está vendo? Não é longe não, irmão. Eu não estou falando no Oriente Médio, eu não estou falando na América do Norte, eu estou falando aqui no nosso continente. Tem gente no nosso continente que está sendo expulso porque professa uma religião, que está sendo perseguido, que está sendo espancado, porque tem um tipo de fé. Agora você imagina o mundo um caos, aparece um homem que restabelece a ordem, que passa a ser amado pelas nações, e vem a igreja como louca dizendo: isso é o anticristo. O que vai acontecer? Pastor preso por fake news, se levantou contra fulano. Pastor preso por isso, por isso, por isso. Vai começar, irmão. Nós estamos vendo pessoas sendo presas por crime de opinião, pelo que falam. Não falta nada para essa mordaça chegar na boca da igreja e começar a se cumprir. Serão odiados, serão perseguidos, os falsos profetas se levantariam, enganariam até os escolhidos. Então, irmão, não vai ser uma coisa simples. Só que tem uma coisa que eu preciso te alertar: da mesma forma que o diabo vai levantar um anticristo na terra, nós sabemos que o nosso Cristo vai retornar para levar a sua igreja. E aqui eu tenho uma palavra para o nosso coração: tem azeite na nossa lamparina, tem fogo ardendo aqui dentro hoje. Nós estamos preparados para os últimos dias. Pastor Samuel, vai doer, eu sei que vai doer, mas essa igreja ainda prega arrebatamento, essa igreja ainda prega
pega a volta de Jesus. Jesus não está voltando, crente. Jesus vai voltar. E cadê você que está com veste branca? Cadê você que está com lamparina com azeite? Cadê você que está pegando fogo hoje aqui? Nos olhos eu não imaginava que era lindo, assim, que era lindo assim, meu noivo. Natanael, parece, irmão, que eu posso ouvir o som da trombeta dizendo: o noivo vem aí. E quando aquele som for ouvido pelos nossos corações, irmão, oh meu Deus, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais separação. Vai ser lugar da gente encontrar gente antiga que a gente não vê porque a morte levou. Vai ser lugar de comemorar com Ele nas bodas, porque Ele é poderoso. Ele venceu a morte e vai buscar a sua noiva. Quem tem azeite na lamparina vai começar a pegar fogo aí. Não tem como ter azeite, não tem. Eu vou terminar aqui, irmão. Para você ter fogo, você tem que ter o quê? E para ter azeite, tem que fazer o quê? Paga o preço, irmão. Paga o preço, irmão. E detalhe, é preço de vida. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua e depois segue. Isso custa muito, irmão. Azeite tem preço, irmão. Azeite, pastor, o azeite que me deram é azeite pronto, eu comprei no mercado. Irmão, isso aí é azeite que não presta. Azeite de verdade é aquele que prensa uma, prensa duas, prensa três. E alguém vai falar: fulano, que unção é essa sobre a tua vida? E tu vai dizer: tu não sabe o quanto esse azeite custou para minha cabeça. Eu estou profetizando, irmão, que essa prensa, ela não vai matar você. Eu vou profetizar de novo: a prensa não vai matar você, ela vai extrair a tua melhor versão. E pastor, por que a gente paga um preço por isso, pastor? Por quê, pastor? Porque, irmão, se eu tiver com azeite ou sem azeite, o noivo está vindo aí. E se eu tiver sem azeite, ele vai vir da mesma forma, mas quem vai deixar de desfrutar sou eu. Então, irmão, pode estar dentro de uma mesma congregação, tem joio e trigo. Pode estar dentro de uma mesma congregação, tem louca e tem prudente. Prudente, irmão, não é quem só tem azeite, não. Prudente não é só quem tem fogo, não. Prudente é quem tem fogo, quem tem azeite para hoje e tem reserva para amanhã também. E tem gente aqui que está vivendo com reserva só para hoje. Não, pastor, porque vai dar tempo de comprar amanhã de manhã. Você sabe qual é a hora que o noivo chegou? Diga assim, ó, meia-noite. Pastor, o que é meia-noite? Meia-noite, irmão, é quando termina a fase de um dia e começa a fase de outro dia. Eu vou falar de novo. Quando a fase muda é quando ele chega. E a gente não consegue perceber, irmão, porque ele vem na hora como se fosse um ladrão, ninguém espera. E talvez você está aqui hoje dizendo: pastor, vai dar tempo, semana que vem eu levanto a mão para Jesus. Eu tenho uma proposta para você. Você quer entregar a sua vida para Jesus nesse culto hoje aqui? Pastor, pode dar tempo, pode dar, irmão. Pode ser que domingo a gente se encontre, mas pode ser que domingo que vem nem eu, nem você, nem ninguém esteja aqui. Pode ser que domingo que vem o nosso culto seja em uma dimensão um pouco acima daqui de Madureira. Oh, irmão, eu acredito nisso. Sabe qual é o meu sonho, Guilherme? É a gente começar pregando em Madureira e terminar na glória. Você acredita nisso, irmão? Então pega a mão desse crente e fala assim, ó: tu tá louvando aqui comigo, mas prepara a tua voz que a gente vai cantar junto lá na glória. Diga assim, ó: nós vamos cantar junto na glória. Guarda azeite aí na tua lamparina para hoje, para amanhã, porque o noivo prometeu que vai voltar. Vem Jesus, vem Jesus,